Você já parou para pensar como você aprendeu a usar as palavras? Às vezes a gente não para considerar isso, né? Mas eu queria pensar um pouquinho nisso com você. Eu queria falar para você de uma palavra, um verbo. Eu vou usar um pouquinho num exemplo e depois vou explicar de onde ele veio e vamos ver se você conseguiu entender. A gente pode achar que as palavras alguém explica o significado para a gente, mas a maioria delas a gente não aprendeu literalmente alguém explicando, olha, isso é aquilo. A gente, quando criança, foi pegando aquilo quase por osmose, né? É natural a gente repetir as coisas para um bebê, né? E o nosso cérebro vai desenvolvendo esses caminhos neurais, essas maneiras de compreender as coisas. Então, por exemplo, quando eu falo de grama, eu, em algum momento na minha vida, aprendi que grama é isso que eu estou pisando e internalizei esse conceito, isso que significa grama. Agora, se eu usar uma outra palavra que talvez você não tenha ouvido falar, tem um verbo chamado grocar. Esse verbo, eu já vou falar quando que ele surgiu e como, mas eu posso usar ele, por exemplo, eu groco os conceitos que eu estou falando para você, eu groco a maneira como a gente entende ou a gente começa a entender as palavras. Eu groco programação de computadores, que é uma coisa com a qual eu trabalho. E aí, será que isso foi suficiente para você perceber o que quer dizer grocar? Grocar surgiu em 1961 num livro de um dos meus escritores favoritos, o Robert Heinlein, chamado Um Estranho numa Terra Estranha, que ganhou prêmios e até música do Iron Maiden tem, baseada nesse livro. É um livro sensacional em que uma criança humana fica perdida em Marte e é criada por marcianos. E ela acaba voltando para a Terra com uma cabeça de marciano, como alguém que talvez não tenha sido criado com a nossa bagagem cultural, passa a ver as coisas no planeta Terra. E bagagem cultural é uma coisa que é essencial para isso que a gente está falando. Quando a gente aprende as palavras, elas vêm com toda essa bagagem. A gente aprende por essa repetição. Em Marte, como é um planeta árido, etc., a linguagem desenvolveu esse verbo grocar, que significa será que você adivinhou? Significa beber. Como tem pouca água no planeta, beber é uma coisa de muita significância para os marcianos. Beber significa você estar usando aquele recurso escasso na cultura suposta, cultura marciana. Só que esse verbo inventado, grocar, acabou significando mais do que isso. Ele passa de beber para ser uma coisa de compartilhar, de internalizar, de consumir e de entender. Quando os marcianos usam essa palavra grocar, eles querem dizer entender completamente. É um conceito muito legal. E aí, será que você adivinhou isso quando eu usei? Será que fez sentido quando eu dei exemplos de uso dessa palavra? Você não necessariamente groca completamente o sentido das palavras. E agora, talvez, quando eu estou usando essa palavra, faça mais sentido para você. Você pode achar que você tem aquele entendimento completo disso, mas será que tem mesmo? E até palavras simples, como cadeira. O que é uma cadeira? É uma coisa que tem 4 pés, mas e uma cadeira de 3 pés? Né? Talvez, se você estiver mais curioso sobre isso, pode procurar um filósofo chamado Wittgenstein. A gente não groca completamente o conteúdo das palavras. Isso gera problemas na comunicação, mas também permite que a gente se adapte uns aos outros na nossa comunicação com o uso. Inclusive as palavras são orgânicas, né? As palavras vão até mudando de aplicação, de uso, de significado por conta disso. Então é sempre uma interação e várias iterações, né? A interação é como a gente se comunica e as iterações são ciclos que permitem que essa comunicação se firme, se estabeleça, se aconteça, mude.
os padrões. São coisas muito interessantes. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha grocado. Me deixa um comentário, me diz como é que foi para você esse processo de pensamento e se te trouxe algum outro tipo de ideia ou pensamento, talvez algum insight sobre palavras ou comunicação. Será que você grocou alguma coisa interessante?